Eu sou a Giovana e hoje eu vou falar para você o que eu faria se eu fosse começar no universo de convites digitais do zero. Hoje é dia 9 de julho de 2026 e eu quero compartilhar um pouquinho do meu ponto de vista. Eu trabalho com convites digitais há aproximadamente 4 meses e para mim é uma área que mudou completamente a minha forma de ver a geração de valor, o trabalho em si, e conforme a gente for conversando, vocês vão entender um pouco mais. Quando eu comecei com os convites digitais, uma das coisas que eu estava buscando era algo que me permitisse ter uma flexibilidade para trabalhar em casa. Eu já havia tido alguns negócios anteriores, como por exemplo uma loja na Shopee de chocolate. Porém, trabalhar com produto físico, apesar da loja ter tido um faturamento satisfatório no período em que ela esteve ativa, tem uma coisa também que a gente precisa considerar, que é justamente o quê? Quem já trabalhou com a Shopee sabe que lá, para você poder sacar o seu faturamento e, consequentemente, o seu lucro, é em torno de 10 a 15 dias úteis. Eu não lembro direito nesse momento. E aí, eu comprava esse chocolate para poder vender, só que a loja estava indo tão bem que eu comecei a ter muitos pedidos e eu ainda não tinha o retorno do faturamento, né, do dinheiro que eu já havia colocado, por causa desse delay, né, desse prazo, na verdade, de 10 a 15 dias. Então, começaram a chegar pedidos para mim, eu não estava conseguindo atender por falta de recurso para poder comprar mais material. Então, apesar de gostar muito de vender pela internet, eu acho que foi aí que eu percebi que esse universo de vendas, eu nunca gostei de vendas. Na verdade, hoje eu tenho 25 anos, eu trabalhei durante 10 anos na minha vida no CLT, desde os 14 anos de idade, porque eu colocava muita expectativa no CLT. Todas as pessoas que eu conhecia que eram bem-sucedidas, elas tinham uma carreira sólida em alguma empresa. E aí, no auge da minha juventude, né, eu entendi que seria um ótimo caminho se eu também conseguisse me estabelecer dessa forma, com um emprego CLT, construir uma carreira. A empresa onde eu trabalhei foi uma empresa que era uma multinacional, a maior empresa da cidade, uma das grandes empresas aqui do Vale do Paraíba. Então, eu acabei aprendendo muitas coisas, me desenvolvendo muito. Naquela época, eu comecei a buscar algo que me permitisse ter mais tempo livre. Ignorem isso. Então, eu comecei a buscar algo que me permitisse também estudar, me alimentar melhor, dormir em um horário mais adequado e assim por diante. E foi quando eu dei início a uma loja de produto físico. Como eu falei, ela teve um resultado legal, mas justamente por alguns problemas que na época eu não tinha uma visão de negócio tão clara, não consegui resolver esses problemas. E aí na época eu acabei optando por fechar todas as nossas operações. Então, eu entendi que vender na internet traria e seria algo, né, que permitiria que eu estivesse mais presente em casa, mais próximo da minha família, permitisse eu cuidar mais de mim, das pessoas que eu amo, criar um negócio sustentável, mas acima de tudo também algo que permitisse que eu me expressasse como ser humano, as minhas ideias, a minha forma de pensar. Então hoje, considerando todos esses ensinamentos e essa jornada que eu estou vivendo até então,
Com os convites digitais, com a minha conviteria, hoje, o que eu quero apresentar aqui? Se eu fosse começar do zero, o que eu faria? Para você, você está procurando um nicho, uma área para você poder tirar uma renda, trabalhar perto dos seus filhos, da sua família, entenda. Você pode conseguir isso fazendo convites digitais. Ah, Giovana, mas já tem muita gente fazendo convite digital. Pessoal, entenda uma coisa. Já tem muita gente fazendo absolutamente tudo. Vendendo roupa, microfone, brincos, empresas de tecnologia, de internet, enfim. A concorrência, ela sempre vai existir. Só que isso não define aproximadamente nada. Entende? A gente está falando de quase 9 bilhões de pessoas no planeta em 2026. Então, assim, todos os dias no Brasil acontecem em torno de 100 mil comemorações de aniversário. Então, assim, gente, tem muito público. E o que eu acredito muito? Quando você faz, já tendo em mente como você quer se destacar e se posicionar, mesmo você oferecendo um produto, assim como outra pessoa que oferece o mesmo produto, a forma como você apresenta diz tudo, entende? E eu acho que se tem uma coisa também que eu posso acrescentar, é que fazer um convite digital, muita gente pode fazer. Mas fazer um convite digital que não trava, tá? Que não trava nenhum momento. Fazer um convite que tenha um design legal, não é qualquer coisa. Você vê que tem uma harmonia, tem um sentido, tem uma ideia naquele convite. Acima de tudo, fazer um convite que vai realmente agregar valor para o seu convidado, que vai salvar a vida dele. Por quê? Porque ele vai conseguir receber a sugestão de presente dele via Pix, ele vai ter a confirmação via WhatsApp, via formulário. Então, assim, você vai facilitar a vida dele, entende? Se eu fosse começar hoje com os convites digitais, primeira coisa, tenha em mente que você precisa se capacitar. Então, antes de você criar qualquer coisa, vai no YouTube, vai no TikTok, no Instagram, pesquisa o que é um convite digital, os modelos que existem, quais as opções, quais você quer fazer. Por quê? A gente tem convite em imagem, a gente tem convite de 2 páginas com música, convite animado com vídeo no YouTube, a gente tem convite cinematográfico com entrada triunfal e majestosa em formato de site, a gente tem formato de vídeo, a gente tem formato de convite de casamento, convite 15 anos, infantil, batizado, debutante. Então são várias opções. E aí é importante que você conheça primeiramente essas opções e escreva, tenha muito claro qual é cada uma delas, para você também poder entender como você vai precificar, o nome que você vai dar para aquele produto. A gente tem toda a liberdade do mundo quando a gente está criando. Entenda uma coisa, não é porque você vai começar um negócio digital que você vai começar ele de forma ansiosa. Não, negativo. A gente precisa de planejamento e calma. E aí, pesquisa, entende como funciona. É importante que você conheça o Canva. O Canva gratuito, ele permite que você faça várias coisas ali nele. Para aprender a usar o CapCut, tá? Mas se no início você já conseguir investir, vamos lá, acho que hoje a assinatura do Canva deve ser R$70, se não me engano, e do CapCut também. Então, você pode se inscrever, pode fazer testes, e é isso. Eu acho que a primeira coisa
estuda, conhece os modelos, define quais modelos você vai trabalhar, define preço, e aí o que você vai fazer, tá? É a primeira coisa. Pra quê? Pra desde o início você já ter um posicionamento profissional. Então o que você vai fazer? Você vai criar um catálogo no WhatsApp. Como que funciona? Você vai definir qual convite você vai vender, o valor dele, e vai criar um bannerzinho basicão lá no Canva. Tem vários modelos pré-prontos. Tem no Pinterest referência que vocês podem olhar. Tem Instagram de outras conviteiras também que vocês podem pegar como referência, tá? Então, isso aí é uma coisa interessante. Tem em mente como que vai ser seu banner? Faz ele, coloca lá a foto do convite, o nome do modelo, o valor, o que vem, as opções, variações, colocam as imagens lá, imagens de boa qualidade. Gente, sempre imagens de boa qualidade, tá? Não precisa ser exagerado para ser bonito, muito pelo contrário. E aí, quando você tiver esse seu catálogo, o material, você vai criar sua logo, você cria o nome da sua empresa e você cadastra lá no seu catálogo, ou melhor, você cadastra o seu WhatsApp, você vai instalar no seu celular o WhatsApp Business, tá? E aí você vai colocar na sua foto de perfil a sua logo, faz um banner, coloca um banner lá e coloca os seus produtos no catálogo. Por quê? O WhatsApp, ele também faz parte da Meta. E aí, você já consegue criar campanhas onde você vai pagar R$6, se não me engano, é no mínimo R$5,68 para o seu anúncio aparecer no WhatsApp, Instagram e Facebook. Então você vai estar começando agora e você já vai ter um anúncio rodando de forma profissional por R$5 por dia. É uma opção. Giovana, não consigo ainda. Então o que você vai fazer? No início eu também não tinha caixa para isso. Então, conforme eu fui aperfeiçoando, estudando muito sobre como fazer os convites digitais, o próprio aprendizado, ele já dá em origem um convite, né? Então, eu fazia vídeo desse convite, testando ele, a animação, tudo mais. E aí, você posta esse convite no TikTok. Coloca uma boa descrição, faz uso das hashtags, se for o caso, pede ajuda para o ChatGPT. E aí, você posta lá no TikTok e lá você vai fazer o seu catálogo. O TikTok, ele tem uma pegada um pouco mais informal. Então, lá eu não uso nem capa. É o meu WhatsApp, a minha foto, o nome da loja e o vídeo dos convites embaixo. A capa, ou melhor, a thumb, né, do vídeo. É a própria capa do convite e babum, música e acabou. O Instagram, ele já é mais considerado uma vitrine. Então, a forma como você coloca as informações lá tem um peso muito maior. Então, é importante também você saber essa diferença. Bom, por fim, a minha dica do dia para você que está começando com os convites digitais hoje, tá? Esse vídeo é para você. Entenda. Define primeiro quais serão os convites que você quer trabalhar, pesquisa, faz o banner e cria o catálogo. Se vocês quiserem que a gente faça esse passo a passo juntos, aí deixa aqui nos comentários que eu vou estar gravando um próximo vídeo pra gente, tá bom? É isso, eu sou a Giovana e tchau!